Nada dói mais do que a verdade. E no vídeo de hoje eu vou explicar exatamente o que eu quero dizer com essa frase. Que fique bem anotado na sua mente, que até o final desse vídeo você vai entender exatamente por que a verdade é a maior dor que uma pessoa pode ter. A verdade é a coisa que mais te machuca, que mais vai te deixar triste nesse mundo. E entender a verdade é libertador, mas é antes de tudo um exercício de resistência, de resiliência e de força. Você tem que ser capaz de aguentar e suportar a verdade, porque quanto mais se aproxima dela, mais o mundo parece cinza e as coisas parecem perder o sentido e a graça. E eu vou explicar no vídeo de hoje o que eu tenho a dizer sobre isso, sobre a verdade. Mas antes, deixe-me me apresentar. Eu sou o Lúcio, esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. Então, a respeito de busca da verdade, eu sou uma pessoa que sempre gostou de pensar a respeito do transcendental e buscar a verdade e buscar entender o que é a verdade de fato. E nessa minha empreitada, nessa minha caminhada, eu perpassei por muitas coisas. Eu perpassei pelas ciências da natureza, perpassei pelas ciências sociais e hoje estou mais ligado às ciências da saúde. Estou fazendo curso de nutrição, faculdade de nutrição, mas esse canal é e sempre vai ser de economia. E economia também é sobre buscar a verdade. Como toda ciência, nós tentamos entender o que causa determinada coisa e como determinada coisa chega naquele ponto. Então, buscar entender isso é entender a verdade. E desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, buscar a verdade é sempre um processo muito doloroso, porque você tem que se abster da sua própria visão pessoal para tentar buscar o que de fato é a verdade e não simplesmente reforçar sua própria opinião, buscando sempre argumentos que favoreçam o que você acredita e não necessariamente a verdade. Então você sempre tem que fazer um exercício constante de reavaliação das suas opiniões e reavaliação do que você considera como algo correto e o que você considera como sendo a verdade. E nesse processo de tentativa e erro e de revisitação constante à sua própria mente e às suas próprias crenças, você acaba por se deparar com dissonâncias, com coisas que você acredita, mas que na realidade não o são. E eu falo isso de coração porque isso aconteceu muito comigo. E eu imagino que os senhores que estudam bastante também têm essa visão, também passaram por essas situações diversas e diversas vezes na sua vida. E eu percebo que a cada ano que passa, o Lúcio é alguém diferente, é alguém com ideias diferentes, com opiniões diferentes e que enxerga a verdade em outra área, em outra coisa que antes ele não enxergava e que antes era como se eu fosse cego. Isso, ao mesmo tempo que é recompensador, que é interessante, muitas vezes descobrir isso, descobrir essa verdade dói e dói muito. Por quê? Porque você tem que apagar quem você era e deixar de ter aquele orgulho todo de eu sei de tudo, eu sei disso, eu entendo isso, e você tem que passar a perceber que você não entendia, você não era capaz daquilo e agora você está encontrando a verdade, mas talvez essa nem seja a verdade mesmo. Às vezes, se questionar sobre isso também é doloroso, porque é muito difícil ter certeza que algo é realmente a verdade. E com economia isso não é diferente. Tem algumas questões em economia que sim são verdades absolutas, mas muitas questões estão sempre abertas a debates e as pessoas vão sempre discordar de uma coisa em relação a outra e vão ter opiniões diferentes. E o problema não é nem outras pessoas que têm opiniões diferentes e você se sentir revoltado porque as pessoas têm outras opiniões. Não. O problema é que existem verdades que você encontra e que você consegue alcançar, que você olha para as outras pessoas e elas não enxergam isso. E mesmo que você coloque isso na cara delas, elas não conseguem ver a mesma coisa que você está vendo. Você mostra esse anel para ela,
você diz que é de aço e ela vai olhar para você e vai dizer: não, isso não é aço, isso é prata. E vocês vão ficar discordando disso para sempre. E mesmo que você traga argumentos, e mesmo que você demonstre, mesmo que você prove isso, essa pessoa não vai enxergar isso. E muitas das vezes entender a verdade é entender que você não consegue mudar o mundo sozinho. E você não consegue mudar a situação das pessoas por si só. Você precisa dessas pessoas que não conseguem te entender. Não porque elas são burras, não porque elas são ignorantes, mas porque elas estão tão presas a uma opinião que elas já têm e que elas já têm tão bem formuladas que elas simplesmente não conseguem enxergar a sua opinião como uma ideia. Elas enxergam a sua opinião como sendo você. E por não gostarem de você, ou por não gostarem do que você está falando, elas simplesmente vão ignorar tudo que você diz. E isso entristece bastante, porque você percebe, estudando bastante, não que eu seja alguém extremamente intelectual, algo nesse sentido, mas eu gosto de estudar coisas específicas, e muitas das vezes eu percebo que nós precisamos das outras pessoas para resolver problemas muito grandes. E, em geral, as pessoas estão presas a repetir e a relembrar coisas que outras pessoas já disseram e que elas, em determinado momento, aceitaram como uma verdade. E, a partir desse momento, elas nem sequer se questionam mais a respeito daquilo. Aquilo vira uma verdade para aquela pessoa e ela tende a ignorar qualquer coisa diferente daquilo. E muito pelo contrário, quando ela encontra aquilo, além dela ignorar os argumentos, ela tenta tão somente tirar daquilo algo que possa fortalecer a própria opinião dela. Então, digamos que eu diga que o socialismo é muito importante, que nós precisamos juntar as pessoas para criar uma revolução comunista e criar um estado de bem-estar social muito incrível. E aí outra pessoa chega em mim e me fala: cara, mas olha só, você está errado porque o Estado é conceitualmente legítimo e tem essas questões aqui. E a pessoa me dá vários argumentos que fazem total sentido. Mas como eu já tenho a opinião formada de socialismo, eu vou ignorar tudo que possa fazer sentido na opinião da pessoa e eu vou tão somente olhar para aquilo com os olhos de alguém que quer encontrar a falha e quer fortalecer a sua opinião a partir da opinião da outra pessoa. E isso até que é interessante, mas as pessoas utilizam disso em excesso e se tornam isso. As ideias das pessoas se tornam... na verdade, as pessoas começam a ver as ideias delas como sendo verdade antes de ouvir o ponto da pessoa. E a partir disso elas começam a simplesmente ignorar os pontos e os argumentos da pessoa para simplesmente refutá-los. E sempre tentar refutá-los. E mesmo que não consiga refutá-los, ela vai tentar buscar uma justificativa que na mente dela funcione para que ela continue com a opinião dela. A verdade é que a maioria das pessoas realmente não gosta de sentir que está errada, não gosta de sentir que perdeu seu tempo acreditando em alguma coisa e não gosta de acreditar que outra pessoa pode estar correta e que a opinião dela pode não ser a verdadeira. E, em geral, as pessoas não gostam disso, eu também não gosto disso, obviamente, mas a diferença é que existem pessoas que gostam de ver mesmo se isso é a verdade, acima de buscar esse orgulho e esse sentimento de eu estou certo. E isso é muito preocupante, porque quando você entende a verdade numa sociedade como essa, como o Brasil, você simplesmente é rechaçado por todos os lados em que você tenta dizer a sua opinião, em que você tenta demonstrar a verdade. E mesmo que você traga os melhores argumentos do mundo, você vai ser inundado de falácias e de pessoas simplesmente ignorando seus argumentos porque não é conveniente para elas. E além disso, vamos para a segunda parte desse vídeo, tem uma outra questão que faz a verdade doer bastante, porque eu falei muito de como a verdade dói quando ela é confrontada com o externo, mas internamente saber a verdade também é uma coisa muito dolorosa. E talvez seja mais doloroso saber a verdade para você mesmo do que para os outros, com relação aos outros. Por exemplo, um casal
em que, por exemplo, uma das pessoas trai a outra. A pessoa que descobre a verdade, ela sente uma dor muito grande. E isso se reverbera para todos os lados, para todas as questões da vida em que existe uma verdade oculta muito grande e que se deparar com ela sempre dói, sempre machuca e sempre arranca um pedaço da gente. E é difícil lidar com isso. É difícil lidar quando, por exemplo, uma pessoa trai você. É difícil lidar, por exemplo, quando o que você acreditava ser verdade e batia o pé e tinha certeza, na verdade era falso. E você sente vergonha de você mesmo, de tudo que você falou no passado, tudo que você fez. E coisas nesse sentido são bastante complicadas. Nada dói mais do que saber a verdade. Imagina, por exemplo, se você é ateu a vida inteira e no final da sua vida você descobre que na verdade faz muito sentido uma religião específica e agora você se sente mal por tudo que você fez no passado e agora você finalmente enxerga isso e desconstruir essa verdade que você acreditava que era e que na verdade você percebe que não é realmente a verdade, é um processo muito difícil e muito doloroso, porque você tem que se confrontar com você mesmo e esse conflito de ideias, principalmente entre o seu eu emocional e o seu eu racional, é muito complicado e pode ser bastante difícil passar por isso. Digamos, por exemplo, que você deixa eu pegar algum exemplo. É meio difícil puxar exemplos para coisas tão complexas como essas. Digamos, por exemplo, que você é um músico, que você que você aspira a ser um músico. E aí você pega seu violão, não sei se está afinado, gente. Ó, até que tá. E aí você pega o seu violão e você quer começar a tocar violão por aí, e você quer se tornar um músico famoso. E depois de alguns anos você se depara com a verdade de que talvez você não consiga, talvez você sinta que não é capaz, mas você provavelmente é. Talvez você não tenha tido a melhor oportunidade e pensar em todas essas coisas como verdades é um problema. Perceber que nem todas as pessoas podem ser músicos, senão não existe sociedade. E perceber que talvez você não devesse ser músico. Talvez ser músico não seja o que você pode ser. E por mais que você goste disso, talvez você simplesmente não possa ser. Você simplesmente não consiga ser. Ou algo te impeça de ser. Digamos que você é atropelado por um carro e, sei lá, você machuca o seu braço de uma forma que você perde movimento de alguns dedos, ou que você perde uma das suas mãos por algum acidente de trabalho, e agora você não vai conseguir mais ser. Você pode tentar muito fortemente ser, e talvez você consiga ser, mas a vida vai nos mostrando que com o passar do tempo, a verdade é que nós não podemos ser tudo o que nós queremos ser, e nós só podemos ser algumas coisas, e isso é bastante triste. E se deparar com a maior verdade, que é que as coisas acabam, é realmente assustador. Porque hoje eu posso decidir querer ser músico e focar minha vida toda em ser músico. Mas talvez lá no futuro eu pense, cara, eu gostava de outras coisas. Eu também gostava de videogames. Eu podia ter sido um jogador profissional de videogame ou poderia ter sido um streamer. E a música é legal, mas talvez pudesse ter sido diferente e eu pudesse ter sido feliz daquela forma. E a verdade é que nós nunca estamos satisfeitos com quem nós seguimos e com quem nós somos. Sempre queremos ser mais. E a verdade dolorosa é que nem sempre podemos ser mais do que somos. Somos limitados pela natureza e por princípios axiomáticos e irremediáveis e imutáveis. Nós temos tempo finito nessa terra e nós não temos capacidade de ser tudo que nós queremos ser. Então, o que eu queria deixar para esse vídeo é que nada dói mais do que saber a verdade. Mas saber a verdade é, acima de tudo, necessário.
é acima de tudo um exercício doloroso, mas que vem para o seu bem. Você precisa entender quem você é e encontrar-se. E a partir disso, você pode ser o mais feliz quanto você pode ser. Não posso prometer que você vai ser infinitamente feliz em qualquer carreira que você escolher ou em qualquer coisa que você fizer na sua vida, mas eu posso te prometer uma coisa: se você fizer aquilo que você realmente quer e você buscar aquilo que vai fazer você se sentir preenchido de alguma forma, você vai sofrer menos. Então, buscar a verdade é, acima de tudo, um exercício necessário. E para o vídeo de hoje, é isso que eu gostaria de dizer. É muito importante buscar entender a si mesmo e buscar o que você gosta de fazer acima do que você é bom em fazer. Porque eu posso ser incrível no violão, eu posso tocar músicas maravilhosas, eu posso ser um excelente compositor, mas se eu não gosto disso, eu não vou ser feliz de verdade. Mentira. Talvez se eu ganhar bilhões de reais eu vou ser muito feliz. Mas é saber pesar. Talvez o que você ama fazer é ganhar dinheiro. E eu queria ter essa sorte de ter essa vontade, essa vontade irrefreável de buscar sempre o dinheiro. Eu queria ter um pouco dessa vibe, mas infelizmente não é quem eu sou. E entender quem você é muito importante. Então, em resumo, pro vídeo de hoje é isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Fala o que você achou desse vídeo. Talvez esse vídeo até agora não tenha comentários, você pode olhar aí embaixo. E aí, se você for a primeira pessoa a comentar, talvez seja bastante legal. Aí você vai ter certeza que eu vou ler seu comentário com muita calma. Mas enfim, eu sou o Lúcio e tchau, tchau.